Glória a Deus. Boa noite a todos, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abram aí as suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 23 até o versículo 31. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 23 ao versículo 31. Glória a Deus. Quem foi encontrando, se quiser e pudesse colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós já lemos aqui a tua palavra. Nós queremos te pedir nesse momento, ó Deus, a tua ajuda, Pai. A tua ajuda, porque não apenas eu que estou aqui nessa noite, mas todos aqueles que têm essa oportunidade de ministrar a tua palavra, meu Deus, seja ele no púlpito da tua igreja, seja ele lá fora para outras pessoas que ainda não conhecem, necessitam da ajuda do teu Espírito Santo. E eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Deus, nesse momento tão importante para mim, para a tua igreja. Nesse momento, ó Deus, que é um momento de aprendizado para o teu povo, para mim também, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra de uma maneira simples e clara. Que não venha, meu Deus, algo, meu Deus, de colocar dúvida sobre a mente do nosso coração, Pai. Mas que o teu Espírito Santo venha tomar conta desse momento, para que nós possamos sair daqui, meu Deus, ouvindo a tua voz para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém, irmãos. Primeiro livro de Samuel, irmãos, capítulo 17. Esse capítulo ele é muito conhecido.
porque é um capítulo que fala da luta de Davi contra o gigante Golias. É um momento da história de Davi em que podemos dizer que muda ali o patamar da vida, que muda o patamar do nome de Davi, que muda ali o patamar da autoridade de Davi no meio do povo de Israel. Eu e você sabemos que aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi ele já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, né? Ele já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, porque Deus ele já tinha rejeitado o rei Saul, pela desobediência do rei Saul. Você vai ver nos capítulos anteriores, no capítulo 15, 16, você vai ver o que o rei Saul fez para que Deus viesse a rejeitar ele. Porque naquela época Saul, irmãos, foi o primeiro rei instituído sobre Israel. Só que foi um rei, irmãos, que não foi escolhido por Deus. Foi um rei em que o povo foi lá e pediu, quase que obrigou a Deus a levantar um rei sobre aquela nação. Porque até aquele momento, aquele povo, aquela nação, ela era instruída, ela era guiada pelo profeta. E o profeta da época era o profeta Samuel. E o povo, irmãos, por ver todas as nações, né, sendo dominadas, ou sendo guiadas, ou sendo comandadas pelo rei, ali o povo de Israel não fez diferente, clamou ao Senhor, pediu ao profeta que levantasse o rei para governar eles, e assim foi feito. E durante a caminhada de Saul como rei, irmãos, ele fez algumas coisas que não agradaram o coração de Deus, que não eram certas diante de Deus, e por isso Deus o rejeitou como rei. E a Bíblia diz que no dia que Deus rejeitou Saul como rei, né, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus ele sai da vida de Saul e entra em Saul um espírito mau vindo da parte de Deus, vindo da parte do Senhor que o atormentava. E para esse espírito, irmão, se acalmar, era necessário Davi tocar uma harpa. Quando Davi começava a tocar uma harpa, a Bíblia diz que o espírito saía e Saul se acalmava. Então estou trazendo aqui um pouco do resumo dessa história até o capítulo 17. E aqui a gente vai ver, irmãos, que essa batalha, né, já fazia alguns dias, né, dessa batalha, mas a batalha do povo de Deus contra os filisteus, isso era coisa antiga. Era de muito tempo atrás, não é assim, pastor? Não foi uma batalha que começou aqui na época de Davi. Foi algo de muitos anos atrás, que esse povo sempre querendo dominar o povo de Deus, sempre querendo destruir o povo de Deus. E essa batalha perdurou por muitos e muitos tempos. E aqui na época de Davi, irmãos, Davi, depois que é ungido rei por Samuel, todo mundo sabe aqui a história, um pouco da história de Davi. Davi era o mais moço, era o mais novo dos 8 filhos de Jessé. Quando Samuel chega à casa de Jessé, que começa a aparecer, aparece o primeiro, né, o mais velho, o primogênito, que era Eliabe. Samuel olha para Eliabe, com certeza está diante aqui dos nossos olhos o rei de Israel, porque Eliabe era o mais velho, era forte, era alto, né? Samuel olhou ali apenas para que os olhos podiam enxergar, mas Deus disse: não é isso daí não. Não olha apenas para a aparência, Samuel, porque os homens veem o que está diante dos seus olhos, mas é o som do coração do homem. Então não é esse aí que eu escolhi para governar ou para ser rei sobre Israel. E assim foram passando todos os filhos de Jessé, e passaram os 7 filhos que estavam em casa. E Samuel pergunta: rapaz, acabaram-se os moços, porque desses daqui Deus não escolheu nenhum para ser rei sobre Israel. Aí Jessé disse: não, tem só mais um. Esse está lá no campo, cuidando das ovelhas. É muito novo, não dá para o negócio não, é pequeno, não dá não. Mas manda chamar ele. Manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar nessa casa, ninguém vai se sentar para comer. E assim foi feito. Samuel ali unge Davi como rei. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor ele se apodera de Davi, ele entra em Davi. E dali por diante, irmãos, a história de Davi, ela vai, podemos dizer assim, tendo um rumo, um direcionamento da parte de Deus.
E aqui no capítulo 17, irmãos, o povo de Israel e os filisteus estavam em uma batalha. Davi se encontrava em casa. Davi tinha ali a sua responsabilidade, não em casa, mas no mato. Ele ia vigiar as ovelhas de seu pai. Só que seu pai, irmãos, preocupado com os 3 irmãos mais velhos que foram para a guerra, que foram ali para aquela peleja, ele pede para que Davi vá entregar ali mantimentos ali para os seus irmãos e também para trazer notícias de como eles estavam. E Davi assim fez. Ele vai até ali aquele campo de batalha para entregar os mantimentos em obediência ao pai dele, para trazer notícia. Só que quando ele chega lá, irmãos, naquele campo de batalha, ele encontra um exército todinho com medo e amedrontado por um só homem. Por um só homem. Era o gigante Golias. A Bíblia diz, irmãos, que Saul, entre os homens de Israel, não tinha nenhum do tamanho dele. Saul já era um homem muito alto. Só que o gigante Golias, ele dava aproximadamente 2,90 metros. Quase 3 metros. E mesmo Saul sendo muito alto, a Bíblia diz que os homens de Israel, quando chegavam perto de Saul, todos eles davam, o mais alto dava apenas no ombro dele. Se você for estudar a história, é bem interessante. Porque Saul já era um homem muito alto, mas o gigante Golias era maior do que ele. Até o próprio rei, irmão, Saul estava com medo. E Samuel, irmão, chega ali naquele campo de batalha e ele enxerga aquele exército todinho amedrontado. Aquele exército ali amedrontado por um só homem. Aquele exército que estava servindo não apenas Saul, mas em primeiro lugar aquele exército, irmãos, ele estava representando o Deus Todo-Poderoso, porque era o exército de Israel. E aqui, irmãos, eu queria falar para os irmãos, deixar aqui o tema dessa mensagem. O tema da mensagem, irmãos, que Deus colocou no meu coração é que eu e você, que nós, como crentes em Cristo Jesus, venhamos ser pessoas motivadas. Venhamos ser pessoas motivadas. Pessoas que tenham motivação. Aqui o pastor, irmãos, ele deu um exemplo de motivação ou perseverança, assim como você queira chamar. Quantas e quantas vezes nós já oramos por pessoas aqui na igreja, pessoas que estavam doentes de enfermidades sérias, mais graves, que os médicos já disseram, não, isso aqui não tem jeito, é só o tratamento e pronto, para aliviar mais ou menos. Já oramos por pessoas que estavam com doenças mais simples, uma febre, uma dor. Algumas foram curadas, outras não. Pessoas que estavam, nós já oramos por pessoas que estavam no leito da morte, oramos para Deus curar, reverter aquela situação. Algumas, Deus ouviu a nossa oração, não que as que não aconteceram isso, Deus não tem ouvido, mas foi a vontade dEle, e a vontade dEle é soberana. E o que é que motiva, irmãos, a gente continuar orando? O que é que motiva em você continuarmos orando a Deus por pessoas enfermas? O que é que motiva em você a continuarmos orando dentro dos nossos lares, pelas nossas famílias? O que é que motiva, irmãos? A gente está vindo aqui dia de sexta-feira para a igreja, no culto que dá bem pouquinha gente. A gente olha, às vezes os irmãos estão um pouco desanimados. O que é que motiva, irmãos? A gente sair da nossa casa, deixar, podemos dizer assim, um momento de descanso para vir até aqui a casa de Deus, para orar ao Senhor, para ouvir da palavra dEle, ouvir às vezes pessoas que a gente nem gosta da ministração. O que é que motiva? Davi, irmãos, ele era um jovem motivado. Como assim, irmão? A gente viu aqui no texto que a gente leu, que Davi, quando ele chega lá, ele escuta o que o gigante Golias estava falando para o exército. O inimigo de Israel, irmãos, ele fez uma proposta para o exército de Israel. Ele disse o seguinte: olha, me dá só um homem aí, me manda aí o mais corajoso, o mais valente, o mais capacitado. Se ele conseguir me vencer, nós, os filisteus, nós, os nossos deuses, nós iremos servir a vocês. Mas se nós ganharmos essa batalha, essa peleja, vocês vão servir a gente, vocês vão ser nossos escravos.
E essa palavra do gigante Golias, irmãos, ela estava, já fazia alguns dias. Ele ia e gritava no meio do arraial e dizia, e o povo de Israel estava ali com medo, amedrontado, escondido. Porque o povo de Israel, irmãos, deixou o inimigo ditar a batalha do jeito que ele queria. O povo de Israel deixou ali o gigante Golias dizer como era que tinha que ser a batalha. O povo não se impôs. O povo não colocou os pés ali na parede, como a gente costuma falar. O povo, como dizia o meu avô, o povo deu ali a munheca para eles pegar e dominar ele. Porque, para quem não sabe, essa geração mais nova, o gesto, irmãos, de alguém dar ali o braço, como se diz essa parte aqui, a munheca, para outra pessoa pegar, quer dizer que aquela pessoa, quando ela pega aqui na sua mulher, que ela quer dizer que você está dominado por ela. É assim, né, pastor? Significa isso. E o povo aceitou o que o gigante Golias estava fazendo. E aqui a gente vai ver no versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Presta atenção. Porém todos os homens, presta atenção, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ou seja, eles não só estavam com medo, eles fugiam da presença do gigante Golias. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o feriu, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Ou seja, a gente viu aqui na Bíblia, no texto em que a gente leu, que os homens não só fugiam, mas eles não só tinham medo, mas eles fugiam de Golias. E o povo, irmãos, olhava ali para o tamanho daquele homem e ficava, rapaz, vocês viram ali o tamanho daquele homem que subiu até Israel para afrontar? Essa palavra, irmãos, afrontar, eu e você, nós só vamos ser afrontados por pessoas que querem nos destruir. O afrontar é diferente do confrontar. O confronto, o confrontamento, quando alguém vem para nos confrontar, aquela pessoa, ela está dizendo para mim e para você que quer ver uma mudança em alguma área na minha vida e na tua vida. O confronto, você dá para você olhar o significado depois, aí no Google, no dicionário Aurélio, sei lá, acho que no Google é mais fácil, né? Até mais rápido. Mas você vai ver que a afronta, ela vem daquelas pessoas que querem o nosso mal, que querem nos destruir. Era o que o gigante Golias queria fazer aqui com o povo de Israel. Só que Davi, irmãos, ouvindo o que o gigante Golias estava falando, e ele também ouviu o que era que o homem que ferisse aquele homem, aquele gigante, iria ganhar. Foi aí que Davi entrou na história. Foi aí que Davi foi motivado a lutar contra aquele gigante, porque até o presente momento a tarefa de Davi era o quê? Fazer o quê no arraial? Levar mantimento para os irmãos e trazer notícias dele. Davi não saiu de casa com o intuito de lutar contra o gigante, não. Davi não foi ungido a guerreiro, ele foi ungido a rei. É diferente. Davi não foi ungido para estar lutando contra gigante, não. Davi foi ungido para comandar o povo de Israel. Mas ele chega aqui, irmãos, e vê todo mundo amedrontado, todo mundo com medo, todo mundo tremendo. Mas ele conseguiu ser motivado por quê? Por três coisas. A primeira, os homens estavam falando que o homem que ferisse aquele gigante, o rei, iria dar a filha dele como mulher, como esposa. A segunda, ele ia enriquecer ele de muitas coisas. E a terceira, ele ia deixar a casa do pai do homem que ferisse o gigante isenta de impostos. Vocês estão me entendendo? Foi aí que Davi toma a palavra e diz o seguinte: então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
O homem tomou coragem. Ou seja, Davi foi motivado, irmãos, por 3 coisas que o rei estava prometendo. Mas que nenhum homem daqueles ali do exército todinho, os capitões, coronel, major, sei lá o que era que tinha ali no meio daqueles soldados, nenhum teve a coragem de tomar a frente e pelejar aquela luta. Mas Davi, quando ele escuta aquilo, ele foi motivado. Como eu já falei, irmãos, a nossa vida, ela é feita de motivações. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, muitas vezes, hoje, na atualidade, é necessário, às vezes, um empurrãozinho a mais para que muitas pessoas venham sair do canto. O que é que nos motiva a gente levantar, não sei qual horário que você se levanta, 5 horas, 4 horas da manhã, 6 horas, 7 horas, e ir para o trabalho? O que é que lhe motiva? Mesmo sem gostar de trabalhar. Mesmo com sono. Para quando chegar, para quem trabalha na DAS, né? Para quando chegar dia 5, dia 7, o dinheirinho está lá na conta. É o que motiva. Quem trabalha, irmãos, pegando dinheiro todo dia ele se levanta, vai oferecer ali o seu serviço, ou pessoas vão procurar o serviço dele, e ele vai lá e presta o seu serviço, a sua mão de obra, seja lá o que for, para que quando ele terminar o serviço, a motivação dele quando ele terminar é o quê? Receber o seu dinheiro, não é assim? Um atleta de Jogos Olímpicos que participa dessas competições olímpicas, ele se abstém, irmãos, durante 4 anos. Ele deixa muitas vezes de viver a sua vida para uma corrida de 100 metros rasos, que é em torno de 10 ou mais segundos, 10, 12 segundos, ele chegar ao seu ápice, ou ele ter a sua profunda tristeza. Passa 4 anos. A motivação dele fazer aquilo ali durante aqueles 4 anos, treinamento, se abstém de comida, deixa de comer o que gosta, começa a comer comidas que vão fazer bem ali para ele como atleta, deixa de sair com os amigos, com a família, porque a motivação dele é quando chegar aquela competição, ele está preparado. É assim ou não é? A motivação dele é o quê? É o que a Bíblia chama de uma coroa incorruptível, uma coroa corruptível, aliás. Ele se abstém de tudo, buscando uma coroa corruptível. E eu pergunto mais uma vez, irmãos, qual a minha, a sua motivação? O que nos motivou a sair de casa nessa quarta-feira? Estar aqui esse horário, chegar aqui na igreja 7 horas, 7h30, um pouco mais de 7h30. O que motivou você deixar lá a sua casa, sair, fechar, deixar lá o seu carro, ou o seu quarto, sua televisão de 50 polegadas, a sua série preferida? O que motivou você vir até aqui hoje? O que motivou Davi, irmãos, foi essas 3 promessas que ele ouviu daqueles homens que o rei já tinha falado para ele. Como eu já falei, Davi, irmãos, não tinha ido ali para lutar contra o gigante. Mas Davi, quando ele escuta aquilo ali, ele se motiva. Ele toma parte ali para si aquela briga. Opa, agora é comigo. Agora eu vou entrar na história. Vocês sabem o que significa motivação, irmãos? Motivação, irmãos, é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. É um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Sejam eles materiais ou espirituais, quais são os seus objetivos? Você está indo mais cedo para o trabalho porque o seu patrão lhe prometeu um aumento no salário, uma subida de cargo, é isso? É, irmão.
Glória a Deus. Você está vindo para a igreja porque você viu um dia um pastor pregando e dizendo que se você aceitasse Jesus, a sua vida de miséria iria acabar, sua vida de miséria. Todo mundo achou, o pai achou graça, mas está todo mundo liso. Né? É essa a sua motivação? Ou você acreditou no que Paulo falou para Romanos, no capítulo 6, do versículo 23? O que é que diz lá, irmão Júnior? Eu fiz a abertura do culto de domingo com esse versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que está me motivando, irmãos? O que é que está me motivando, irmãos, a pecar ainda? Eu já sabendo que o salário do pecado é a morte. Eu sabendo que aquela minha atitude está me levando para um buraco. O que é que está me motivando ainda? Eu sabendo do resultado disso, dessas práticas ruins. Enquanto a outra parte do texto está me prometendo uma vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vivemos, irmãos, hoje numa geração em que tudo o pessoal se frustra. Tudo. Garotada mais nova. Lá vai eu. Arrumou uma namorada. Arrumou para a vida toda. Não, é esse aqui, essa daqui. Passa 5 meses, 6 meses, 1 ano. Alguma coisa acontece, se frustram. O namorado deixa a namorada, ou vice-versa. Aí a pessoa não quer mais viver. Aí faz igual de diabo, com a mão na boca. Será que a sua vida não é o suficiente para você lutar por ela, para você ser motivado? Para você passar por cima desses desafios, dessas dificuldades, dessas frustrações que a vida traz para mim e para você? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós criamos os nossos filhos para eles não serem frustrados. A gente não ensina as crianças a ser frustradas dentro de casa. Como assim, irmão John? O menino quer uma coisa, eu não dou. Tem coisa que não pode, irmãos. Esses dias, a gente estava lá em casa, a Antonella começou a botar a língua para fora. Eu, rapaz, que foi que esse menino está dando língua? Grande não foi. A gente dentro de casa não anda fazendo essas coisas. Será que foi na escola? A gente foi rastrear. Ligamos o GPS, saímos olhando o que era. A gente achou o que era. Era lá um negocinho que ela estava assistindo. Que tinha uma meninazinha desse tamanho. Estava dando língua. Aí eu disse para a Carol, pode cortar. Ah, mas não tem nada a ver, pode cortar. Ela, Carol, disse isso não, viu? Ela de imediato, você não vai assistir mais. Eu olhei para ela, você não vai mais assistir isso aí. Ela ficou para ela e não é assim não, irmãos. A vida aí fora você conhece, você sabe. Se você chegou onde você está hoje, se você é alguém na vida hoje, se você tem o que você tem, é porque você enfrentou as frustrações e não baixou a cabeça para elas. Você enfrentou os medos e foi para cima dos seus medos. Os desafios chegaram, os gigantes chegaram até a sua porta, bateram, tentaram te amedrontar, mas você não fechou a porta com medo. Se você por algum momento fechou a porta, é porque você foi lá para dentro para se preparar. E hoje você está onde você está, foi por causa disso.
É o que te motiva, foi o que te motivou. É o que está te motivando até hoje, você levantar cedo para ir para o seu trabalho. É o que está te motivando até hoje, você vir para a igreja. É em busca dos seus objetivos. Os nossos objetivos aqui, irmãos, na terra, todos nós temos alguns objetivos. Uns diferentes uns dos outros. Alguém quer cursar uma faculdade, quer terminar uma faculdade, quer arrumar um bom emprego. Eu não estou dizendo que isso é errado, não, pelo contrário, todo mundo quer isso. Mas é necessário, irmãos, a gente se motivar, a gente olhar para aquilo, para os nossos objetivos e ter a certeza de que se a gente não se mover, não tomar uma posição, não tem quem vá fazer a gente sair do canto. Porque o significado de motivação é isso, é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Quando Davi escuta, irmãos, o que o rei estava prometendo, ele toma posição para lutar contra aquele gigante. E para ser bem sincero, irmãos, qual era a chance de Davi contra um homem de 3 metros? Qual era? Irmãos, me diga uma coisa aqui, isso é a lógica, é raciocínio lógico. Qual é a chance do mais fraco vencer o mais forte? Na lógica. Nunca. Nunca. Não tem condição. Não tem. A pessoa, eu vou sair no tapa com o Minotauro. Você sabe o que é o Minotauro? Minotauro é um lutador de MMA, irmãos. O cara parece um armário. O cara é mais trincado do que... Eu vou para cima do nome daquele. Qual era a minha chance? Na lógica, nenhuma. Qual era a chance de Davi? Irmãos, você vai ver aqui um pouco mais na frente, com que tipo de arma foi que o gigante veio para cima de Davi. Você vai ver também que Saul tentou vestir Davi com a armadura dele, mas não deu para ele, irmãos. A armadura de Saul tanto era grande como era pesada. Davi era só um menino. Rapaz, esse negócio não dá certo não, sabe por quê, irmãos? Porque ou a gente se motiva para lutar com as armas que a gente tem, ou a gente não vai ganhar batalha nenhuma querendo usar as armas do outro. A gente não vai sair do canto. É interessante que nos desenhos animados passa esse trecho de Davi, Saul vestindo ali a Davi com as armaduras dele. Davi se esconde dentro da armadura, ele não consegue nem andar. Porque as armaduras de Saul não foi feita para Davi, foi feita para Saul. Vocês estão me entendendo? As armaduras que Deus te deu, a arma que Deus te deu. Mas é muito pouco, eu só sei louvar. Pois lute com o seu louvor. Mas o que Deus me deu, só sei orar. Glória a Deus, começa a clamar ao Senhor. O que Deus me deu, só sei ler aqui a palavra de Deus e de vez em quando explicar um versículo. Pois faça isso que Deus vai te dar vitória em cima disso. Essa foi a arma que Deus te deu. Mas a gente fica desmotivado por tudo, irmãos. A gente se desmotiva por coisa pouca. A gente abre mão, irmãos, do céu assim facilmente, pela uma palavra negativa que alguém veio e lançou sobre a gente. Davi, irmãos, recebeu essa palavra negativa. Quando ele toma a posição de lutar contra o gigante, o irmão dele, o mais velho Eliabe, diz o seguinte: olha... E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi. Aí presta atenção. E disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe fica irritado com Davi, irmãos. Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Eliabe não sabia nem o porquê que Davi estava ali. Ia dizer uma palavra feia aqui, graças a Deus que eu me segurei agora. Mas um elemento desse, Davi tinha ido lá para deixar comida para ele. Quantas pessoas, irmãos, não sabem o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você está fazendo isso, o porquê que você está assim, e as pessoas chegam até você muitas vezes para tentar te parar e você vai lá e dá ouvidos. Quantas pessoas, isso aí não vai dar certo não, mano. Dá não, aqui não. E tá pipoca, ixi, tá desse tamanho. Pessoal tudo liso, dá não. Porque esse negócio de ir para a igreja na semana, deixa para ir só no domingo.
Tá doido, né, macho? Mas tu não faz nada de errado, não. Precisa de ir para a igreja, não. Eliabe, irmãos, tentou parar Davi. Davi perdeu o tempo discutindo com ele, a gente vai ver, perdeu o tempo discutindo com ele. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. Vocês estão ouvindo? Davi não perdeu tempo, irmãos, com quem estava tentando atrapalhar ele, não. A gente perde muito tempo com pessoas, irmãos, que não se levantam para ajudar a gente, mas querem puxar o nosso tapete. A gente fica lá tentando lutar contra aquela pessoa. Meu irmão, vá seguir o seu caminho. Deixe essas pessoas jogarem palavras negativas sobre a sua vida. Deixe, vá seguindo. Você é descendência de Abraão. A Bíblia diz, Deus diz para Abraão o seguinte: aqueles que te abençoarem, eu vou te abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Deixa Deus tomar de conta deles, meu irmão. Aí fica igual barato, andando pelos cantos, com medo, cabeça baixa, desmotivado, deixando de acreditar no que Deus prometeu. Se fosse outro, rapaz, será que o rei vai dar mesmo a filha dele para um desconhecido? Né? Porque é um negócio meio estranho. A gente que é pai, deixar a filha da gente namorar com um elemento que a gente nunca viu na vida. A gente não sabe nem de onde foi que veio. E o rei vai lá e promete a filha dele para o homem que ferir aquele gigante. E Davi vai, é palavra de rei se cumpre. Se ele não volta atrás. Se eu vencer, a menina é minha. Onde você está dizendo que a gente tem que servir a Deus por interesse? É sim, por interesse do céu, irmãos. Se você não se interessar pelo céu, você não se interessa por mais nada nessa vida. Irmão, mas irmão Júnior, eu queria outro negócio, eu queria comprar um carro melhor. Trabalhe, irmão. Trabalhe, faça economia, né? Eu queria ajeitar minha casa. Trabalhe, continue trabalhando. Continue fazendo economia e uma hora você chega lá. Vai pensar que vai cair do céu uma bolsa de dinheiro, que a única coisa que caiu do céu foi o cão, irmãos. E ele não é coisa boa, não. Até com ele, irmãos, preste atenção. Até com ele a gente pode aprender alguma coisa. Está repreendido, irmão. Eu não sei se alguém pensou desse jeito. Mas deixa eu te dizer, Satanás, irmãos, ele já sabe da derrota dele. A derrota dele já está decretada. Ele já sabe que ele não vai sair do campo. Mas todo dia, quando você acorda, a missão dele é lhe derrubar. Todo dia. Ele já sabe qual é o destino dele. Mas todo dia ele tenta a mesma coisa. Todo dia. Já sabe qual vai ser o resultado. O resultado dele vai ser muito bom, não. Deus já decretou. Mas ele continua. Eu não sei que motivação é essa dele. Mas ele continua lá, do mesmo jeito. E muitas vezes a gente não consegue se motivar pelo que Deus promete. Deixa eu ler de novo aqui o significado. Motivação é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. A gente pode lembrar de quem? Zaqueu. Jesus ali entrando na cidade de Jericó. Zaqueu estava doido para conhecer, para ver quem era Jesus. Não era assim? Mas o que era que impedia ele? A multidão que era grande e ele que era baixinho, que nem esse que vos fala. O baixo apontou o dedo para ele. Ó. Pronto, nem eu, nem o baixo. Nós somos baixinhos, mas não somos um pedaço não, viu, baixo? Somos inteiros. Né? Aí Zaqueu, o que é que eu vou fazer para me ver esse homem? Zaqueu não queria ver Jesus para ser curado. Você não vai ver na Bíblia, a Bíblia citando isso. Zaqueu não queria ver Jesus para pedir alguma coisa dele. Zaqueu não queria ver Jesus para saber se ele tinha algo para dar para ele. Não, Zaqueu só queria ver Jesus.
Esse era o propósito de Zaqueu. O que é que ele fez? A Bíblia diz que ele corre diante. Adiante, eu creio que era adiante da multidão e da frente de Jesus. A Bíblia diz que ele chega em um determinado caminho, ele sabe que Jesus, eu não sei se lá só tinha um caminho para sair, para entrar para Jericó e para sair, mas a Bíblia diz que ele sabia que Jesus tinha que passar pelo aquele trecho. O que é que ele faz? Ele sobe, em algumas versões tem sicômoro, em outras versões tem videira brava. Essa videira brava, irmãos, né? Algumas pessoas que... É figueira, né, pastor? É figueira. Diz que ela tem uns espinhos meio grandes. Zaqueu vai lá e sobe em cima daquela figueira. Para quê? Só para ver Jesus. Não era para outra coisa. Era só para ver Jesus. A motivação dele, irmãos, era ver Jesus. O objetivo dele era ver Jesus. Ele conseguiu, irmãos? Ele não só viu Jesus, irmãos, mas Jesus olha para cima e diz o seguinte: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, irmãos, não só conseguiu ver Jesus, mas os resultados que ele teve com a motivação dele, ele ganhou também a salvação. Ele ganhou também a salvação, irmãos. Quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, o que é que acontece? Se reúne lá um bocado de publicano, os amigos lá de Zaqueu, porque Zaqueu era um publicano. Você sabe que os publicanos na época eram o pessoal que trabalhava arrecadando impostos, só que além do que era devido, entre aspas, eles roubavam ali a nação, a população daquela época. Não é muito diferente de hoje, não. Como a gente sempre diz, a história é a mesma, só mudou os personagens. Aí o pessoal começa a fazer o quê? A murmurar. Como é que pode? Comendo na casa de um pecador. Esse não é santo. Esse não pode ser quem ele diz que é. De imediato, irmãos, Zaqueu toma a palavra, se levanta e diz: olha, Senhor, se hoje eu tenho roubado alguém, eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicado. Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, a motivação, irmãos, de Zaqueu era apenas ver Jesus. Mas quando nós nos motivamos, irmãos, a nossa motivação, ela vai nos levar aos lugares maiores e melhores. Isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você, meu irmão. Isso é algo que ninguém pode fazer por mim. A gente às vezes espera que os outros tomem decisões, tomem atitudes lá no nosso lugar. Não, irmãos, o que é para você fazer é para você fazer. É responsabilidade sua. O que me motiva todo dia a sair de casa e trabalhar, ir lá consertar o ventilador, é para mim ganhar o meu troquinho, para que quando o menino olhar para mim: papai, eu quero isso, eu tenho com que arcar, eu tenho com que comprar. Penso na felicidade do pai. Lógico que a gente não dou tudo, né? Se eu for dar também tudo que ele espera, eu estou... Mas pense na felicidade do pai, pense na tristeza. O pai vai de 0 a 100 em questão de segundos. Quando ele chega dentro de casa, que o filho chega até ele e pede: papai, dá isso aqui. Rapaz, hoje não tem não. E principalmente com referente à comida. Eu sei que não é pai, você não sabe ainda do sentimento não, mas em nome de Jesus um dia você vai saber. E eu espero que você, quando seu filho pedir, você tenha para dar. Papai, compra isso aqui para mim. Que às vezes a gente escuta aquele pedido ali no início da manhã, que a gente sai. E que a gente vem no meio-dia, às vezes a gente não tem adquirido ainda. A gente fica pensativo. Mas eu vou lá de novo, vou dar outro bote, vou dar outro lance.
No reino de Deus é desse jeito, meu irmão. Se você se motiva apenas quando o pastor lhe chama para você orar, ou para você trazer uma palavra, essa motivação não vai fazer você sair do canto, não. Mas é porque eu gosto de pregar, eu gosto de orar, tá bom, irmãos. Ok. Mas se você ficar alegre apenas quando o pastor se lembra de você para lhe dar uma oportunidade, você está esquecendo da maior oportunidade, que é de estar aí sentado, liberto pelo sacrifício de Jesus Cristo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. A oportunidade maior, irmãos, está sendo dada. Está sendo dada, irmãos. Aqui o pastor sabe, nós temos um quadro de obreiros que ninguém briga para pregar, irmãos. Pelo contrário, o pastor vai chamando um e chamando outro. Não, pode ir. A gente vai correr. Porque a nossa motivação maior, irmãos, eu creio que a minha é desse jeito. Eu creio que os outros também são do mesmo jeito. Pelo menos nessa parte. Não é só a gente estar com o microfone na mão, não. A motivação maior, irmão, da gente vir para a casa do Senhor, da gente estar aqui ouvindo as ministrações, orando, é para a gente se tornar pessoas melhores. Para a gente sair daqui e as pessoas não estão apontando a gente lá fora que a gente é isso ou aquilo. Pelo contrário, as pessoas olhar para a gente, não, isso aqui, ele pode até ter um defeito dele, mas isso aqui é cabona, isso aqui é uma mulher de Deus. O que move, o que tem que mover o coração do cristão, irmãos, é ele pelejar para todos os dias estar lutando contra ele mesmo. A gente falou isso aqui domingo na escola bíblica. O nosso maior inimigo, irmãos, somos nós mesmos. O maior gigante que há, irmãos, está dentro da gente, que é a natureza carnal. É a natureza humana, a natureza que eu e você herdamos de Adão. Que tem dia que ela amanhece, irmãos, a gente acorda, parece que ela acorda com muita fome, quer devorar uma carreta de pecado, quer fazer a gente se desviar, quer fazer a gente se enveredar por caminhos tortuosos. Essa natureza existe dentro de mim e de você, irmãos. Ou a gente se motiva com o sacrifício que foi feito naquela cruz, ou a gente se motiva olhando para Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ou nada vai ser suficiente para a gente se motivar aqui em cima dessa terra, irmãos. Ou então a gente vai continuar buscando motivações em coisas erradas. Porque até para a gente pedir a Deus, irmãos, a nossa motivação tem que ser sincera, tem que ser certa. Tiago diz que eu e você nós pedimos e não recebemos, porque muitas vezes nós pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios deleites. Ou seja, o irmão comprou, rapaz, a irmã Angélica comprou uma Pop 110, 2017 ou 2018? 18, pronto, rapaz, então tem que comprar uma Bros. Para me ser mais do que ela. Senhor, me dá uma Bros para eu passar na frente da casa da irmã Angélica. Ela me vê na Bros. Não vai ganhar nunca. Deus não, porque essa motivação está errada, irmãos. Essa motivação do nosso coração, se for assim, está errada. É isso que Tiago quis dizer, que a gente pede e não recebe, que a gente pede mal. Senhor, me dá condição para me fazer uma casa maior do que a do meu vizinho. Só para ele olhar e dizer, só pelo tamanho das vigas, pela quantidade de vigas, ele vê que eu tenho dinheiro. Está errado, irmãos, a motivação. Senhor, me dá dinheiro para me comprar roupa só da Blinclass. Eita, mano, aí não sai o nome. Só da Blinclass. O pessoal que anda de fila olhar para mim, rapaz, isso aí tem mais dinheiro do que eu. Essa motivação está errada, irmãos. Não é motivação que vem do Espírito de Deus, não. Você está dizendo isso, menino, porque você não compra, eu não compro porque eu não posso. Você pode, você compra roupa da Blinclass, da Fila, da Umbo, seja lá de que for. Da Pena, Greenwich, sei lá de quais são as marcas que estão aí. Da Apple, né?
da Lacoste. Eu não uso não, irmãos. Não compro não, mas a gente olha, a gente... Mas se essa é a sua motivação, irmãos, se a sua motivação, irmãos, de dizimar, de ofertar, ganhar muito dinheiro em cima disso, não, estou ofertando aqui, eu estou dizimando para Deus me dar. São motivações erradas, irmãos. Onde mais Davi se motivou por causa da filha do rei, porque o rei iria enriquecer ele, e porque o rei ia fazer com que a casa do pai dele ia ficar isenta de imposto, irmão John. Ele estava sendo interessado, não sei, irmãos. Mas você tinha coragem de lutar contra o gigante? Você ia ter com essas propostas? A gente olhando, a gente acha fácil. Você tinha coragem? Onde você tinha, Deus me defenda. Ainda mais, presta atenção, você não vê nenhuma ordem de Deus para Davi dizendo que ele ia ganhar batalha, não. Ou tem na sua Bíblia? Tem uma promessa de Deus aqui: Davi, pode lutar contra o Golias, você vai ganhar a batalha. Tinha? Teve alguma proposta aqui no capítulo 17, antes, você que já leu a história, ou depois? Não tínhamos. Sabe quem foi que recebeu uma proposta dessa? Você lembra aí, pastor? Um pouquinho antes, Juízes capítulo 6, Gedeão. Deus adulou ele de todo jeito para ele ir para a batalha. E ele pedindo um sinal de Deus: Senhor, nossa, rapaz, vai nessa tua força, rapaz, não vou não, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre da minha tribo. Olha aqui onde é que eu estou malhando trigo. Eu estou malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de fazer vinho, Senhor, de amassar uva para fazer vinho. Nem lugar certo para malhar o trigo a gente tem, Senhor. Eu não sou isso tudo que o Senhor está me dizendo. Rapaz, vai lá, tu vai destruir os homens como se fosse um só. Vai que eu estou contigo. Rapaz, Deus adulou Josué. Deus adulou Gedeão, não foi pouco não. Com muita peleja foi que ele foi, não foi, pastor? Ainda formou um exército lá de 32 mil. Deus, não, tem muita gente. Mandou diminuir. Eu sei que ficou 300, não foi, pastor? De 32 mil, ficou 300 homens para ir para uma peleja. Davi não recebeu essa proposta de Deus, não, irmãos. Irmão Johnny, e aí? Tem muitas vezes, irmãos, que você não vai ouvir Deus falando no seu ouvido, ou usando alguém para falar contigo, não. Ou você toma uma posição, você vai continuar aí no mesmo canto. Pastor Fernando disse uma coisa uma época, um tempo desse, alguns anos atrás, lá no jardim, que as mesmas coisas só geram as mesmas coisas. Aquilo ficou na minha mente. Como assim? Se você só faz as mesmas coisas, você só vai colher as mesmas coisas todos os dias. Está entendendo? Então, se o que você tem feito até hoje não fez você sair do canto, se você continuar fazendo, você vai ficar no mesmo canto. Agora, se você mudar, se eu mudar em alguma coisa que temos para mudar, fazer algo diferente dentro da legalidade de Deus, né, sem sair dos princípios, sem quebrar o princípio de Deus, a gente vai dar um salto. Foi o que Davi fez. A gente sabe, antes de lutar contra o Golias, ele já tinha lutado contra o urso e contra o leão e tinha ganhado a vitória. Algumas pessoas dizem que essas batalhas que Davi travou foram batalhas que era ele sozinho, era Deus moldando a ele. Foram batalhas que ninguém viu, que foram faladas por ele, pela boca dele, mas que quando ele chegou diante de Saul, ele disse: olha, o teu servo veio um dia um leão ou um urso e arrebatou uma das ovelhas, eu fui lá e tomei a ovelha da boca do leão e do urso, matei. A gente vai ver ele falando isso quando ele fica de frente com Saul. Ele não tinha falado para ninguém.
se Davi tivesse só ido deixar a comida e tivesse voltado, ele tinha cumprido com a obrigação dele? O que o pai de Davi tinha falado para ele era para ele fazer só isso. Vai lá, entrega a comida, deixa o mantimento e traz notícia dos homens para mim. Foi assim ou não foi? Foi desse jeito. Se Davi tivesse feito só isso, ele teria sido um filho obediente? Teria. Mas aí a Bíblia, Jesus, ele sempre pede algo a mais de mim e de você, porque ele sabe que a gente pode dar. Como assim? Jesus vai dizer aqui nos evangelhos o seguinte: que aquele que fizer, se nós fizermos apenas aquilo que é nos imposto, nós seremos o quê, pastor? Servos infiéis, inúteis. Ou seja, Jesus está dizendo que se a gente for obediente, arrisca, carrega. Mas se a gente fizer apenas aquilo que estão nos mandando, somente aquilo, a gente ainda vai ser considerado um servo inútil. Isso fica para mim e para você. Jesus sempre espera um algo a mais de mim e de você, porque ele sabe que a gente pode dar. Não por apenas capacidade nossa, porque lá em 1 Coríntios vai dizer que a gente não tem essa capacidade, mas porque o Espírito de Deus está habitando em mim e em você. E a gente pode passar por cima das dificuldades, dos gigantes, dos desânimos. A gente pode passar de lá das pessoas que querem nos desanimar. Está entendendo? A gente pode fazer isso. É escolha minha e sua. Querer parar no caminho para discutir com quem não sabe nem, pessoas que não sabem nem o tamanho da dificuldade que você tem para vir para cá. O que você tem que renunciar e quer estar dando palpite na sua vida, e você muitas vezes se deixa levar. Mas que isso se encerre hoje, em nome de Jesus. Porque Deus tem coisas grandes para mim e para você. Mesmo que a salvação já seja suficiente. Que a proposta, a promessa de morar no céu já seja o suficiente para mim e para você, para a gente estar se motivando. E eu estou dizendo motivar, irmãos, não é que a gente uma hora, a gente não vá ficar cabisbaixo não, cansado da nossa luta no dia a dia, da luta espiritual. Não estou dizendo isso não. Chega uma hora que a gente, é necessário às vezes o irmão chegar, pegar na mão da gente, levantar a gente, mas que a gente não desista. Nem o pastor falou, mas a gente orou pelo aquele fulano veio, foi morrer. Continue orando. Por uma hora Deus, se assim for a vontade dele, ele vai levantar. Se a pessoa estiver morta, ele vai levantar através da tua, da minha oração. Mas não desista. Não desista. Amém?